aqui acabou. Aqui realmente, Julião, você tentou, você se esforçou, foi um vídeo legal, mas aqui você mesmo se refutou, cara. Aqui você só confirmou que eu já tinha realmente falado. Fala, galera, Geek na área para mais um react com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai reagir a um vídeo que vocês têm me pedido muito, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, que é Por que o Rinnegan é imune a Genjutsu visual, do canal Família Ninshu. Bem, pra quem me acompanha já sabe a minha opinião sobre esse assunto, tanto que vocês ficaram me pedindo muito pra vir aqui reagir e também dar minha opinião, no caso, sobre o vídeo. Porém, antes de reagir, eu já quero deixar algo claro aqui, que no caso seria, não existe imunidade a Genjutsus visuais, tá? E isso tanto por Sharingan, como para Rinnegan, ou qualquer outro dojutsu. Imunidade realmente não existe. Pode existir uma suposta resistência, e isso realmente a gente já viu. O Sharingan, por exemplo, ele é resistente a Genjutsus, não é imune. Então, seria até legal mudar o título ali para botar no lugar do imune, resistente. Porque realmente imune não é. Porque o que seria uma coisa imune? Algo que está isento daquele dano, algo que está livre de ser afetado. A partir do momento que você fala que algo é imune, ela simplesmente é incapaz de sofrer qualquer dano com aquilo. Mas como a gente viu, usuários de Rinnegan já queriam Genjutsus várias vezes no decorrer da obra. Então, antes mesmo de ver qualquer palavra aqui, eu já posso cravar para vocês que imune realmente não é. Pode ter um debate sobre ser resistente, imune não é, belezinha? Dito isso, se fosse qualquer outra pessoa que estivesse fazendo esse vídeo aqui, eu provavelmente já entraria aqui no vídeo com a mente fechada, realmente com opinião fixa e formada. Mas como que tá fazendo o vídeo? É o Julião, do Família Ninshu, e vocês estão ligados que o Julião é brabo nas análises, então eu vou sim fazer esse react aqui com a mente aberta. No caso, eu vou com a mente aberta pra ver a explicação aqui do Julião, se o Rinnegan tem ou não resistência. Imunidade é impossível, galera, não tem como, porque vários usuários de Rinnegan já caíram em Genjutsu. Se caiu, não é imune. Pode ser, talvez, resistente. Dito isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, já hype o vídeo, porque isso incentiva a trazer mais reacts como esse aqui pra vocês. E também, se já for novo, já se inscreve pra não perder os próximos reacts que estão chegando por aí. E dito isso, bora começar. Uma das maiores discussões dos fãs de Naruto é se o Genjutsu do Sharingan ou Tsukuyomi funcionaria no Rinnegan. E toda vez que eu vejo pessoas Funcionaria. debatendo sobre esse assunto, fico surpreso com a quantidade de fãs que não conseguiram entender como funciona um Genjutsu e nem mesmo o tão aclamado Sharingan. E para acabar de vez com essa discussão, eu resolvi reunir todas as explicações contidas em mangá, databook, light novel, e eu vou provar nesse vídeo aqui por A mais B se um Genjutsu visual como Tsukuyomi funcionaria ou não no Rinnegan. Fala família, sou Júlio Dias. O Pen caiu no Genjutsu dos sapos, então pra que esse vídeo? O Genjutsu dos sapos usa outro método de aplicação que é através da audição. E nesse vídeo eu vou provar se Genjutsus visuais funcionam no Rinnegan. E antes de mais nada, vamos deixar favoritismo de lado. Muitos fãs de Naruto tornam a comunidade polarizada entre o Uchiha e não o Uchiha. Assim como você, eu também tenho o meu personagem favorito, que inclusive é o Sasuke Uchiha. Mas eu não tô aqui pra tomar partido de boatos que o personagem favorito do Julião seria Minato, né? Brincadeiras à parte, realmente ele já falou que o personagem favorito dele é o Sasuke, que obviamente é o Uchiha, né? nenhum lado. Eu não tô aqui para agradar nenhum lado da fandom e nem o outro. Eu vou apenas reunir explicações da obra e apresentar todas a vocês. Para você entender um tema complexo como esse, vamos por partes. O que é e como funciona o chakra? Calma que eu não tô te chamando de leigo, mano, mas para ficar o mais didático possível, o fundamento do chakra é muito importante para você entender. Verdade. Chakra é a combinação de duas energias do corpo, a física e a mental, ou psíquica, como você quiser chamar. A física é chamada... Só lembrando aqui que essa parte aí do chakra, essa parte específica aqui, ó, aqui tá a energia física e aqui no outro lado tá a energia, se não me engano, é mental que vai estar ali. Mas enfim, dependendo da tradução que você esteja pegando, esse lado aqui, ó, que eu tô passando o mouse em cima, pode estar tanto energia mental como energia psíquica ou até mesmo energia espiritual, mas é tudo uma coisa só, tá? Então pode gerar uma baguncinha aí na cabeça da galera, mas enfim, é tudo uma coisa só e o chakra, no caso, seria formado só por duas energias, que nem o Julião vai explicar. Chamada Yang. Essa energia está em cada célula do corpo. A psíquica é chamada Yin. Essa energia está basicamente em sua habilidade mental. Todo ser possui essas duas energias em seu corpo. Então isso quer dizer que todo mundo tem chakra? Não. Todo mundo tem as energias Yin e Yang, mas chakra é o que é criado usando elas. Por isso é falado que apenas ninjas possuem chakra.
pois não é todo mundo que consegue equilibrar as duas energias para criar o chakra. Isso é interessante porque muita gente ainda tem essa crença que todo mundo no universo de Naruto consegue usar chakra, todo mundo tem chakra, e não é isso, fica muito claro no começo e no decorrer da série. Só quem realmente consegue manipular o chakra é os ninjas. Verdade, tem uns samurais ali, mas de forma geral quem mais faz isso aí é os ninjas. Pessoas comuns dentro da própria Konoha, tem civis que eles não são ninjas, que eles simplesmente não têm chakra, eles não conseguem manipular chakra. Então essa explicação do Julião é muito boa por causa disso daí. Preciso aprender. Por essa razão que até mesmo pessoas que não possuem chakra podem cair em genjutsu. Como vimos, os animais domésticos caindo no Tsukuyomi infinito e o Itachi conseguindo colocar uma civil em genjutsu para enganar o Jiraiya. Exato. O chakra serve para conectar pessoas. Esse é o fundamento básico dele, como foi falado Hagoromo, mas as pessoas passaram a usar ele para se fortalecer fisicamente e criaram o ninjutsu. Essa conexão feita pelo chakra está presente em vários exemplos da obra. Basicamente você consegue controlar ou se manifestar onde está o seu chakra, como por exemplo Minato e Kushina conseguindo aparecer para o Naruto mesmo depois que eles morreram. Isso porque o Minato colocou o chakra deles no selo do Naruto. Isso permitiu uma conexão entre o Minato, Kushina e Naruto. As bijus fizeram o mesmo. Quando Shukaku e Hashibi apareceram dentro do Naruto, eles explicaram que foi porque Obito tinha colocado seus chakras no Naruto. E vale lembrar que as bijus em si estavam seladas dentro da Gedo Mazo, mas apenas uma porcentagem do chakra deles estava no Naruto, e mesmo assim eles conseguiram aparecer para o Naruto. E para fechar os exemplos de conexão feita por chakra, vamos usar o Sasuke de exemplo. Ele e o Naruto conversam no subconsciente ao chocarem seus chakras, tendo uma longa conversa entre eles. Isso aqui é muito legal, né? Porque a Sakura e o Kakashi que estava ali presente não faz ideia dessa conversa que rolou aqui, mas enquanto os dois ataques estavam se confrontando, os caras bateram mau papo. Enquanto no mundo real não se passou nem um segundo. E isso é usado novamente, mas à distância. Sasuke usa o seu Sharingan para entrar no subconsciente do Naruto e consegue falar com Kurama e suprime o seu chakra que estava vazando. Então sim, chakra conecta pessoas mesmo à distância. O que é e como funciona um genjutsu? Primeiro eu vou explicar genjutsus em geral e depois eu explico o Tsukuyomi. Genjutsu é uma técnica de inteligência avançada. A base é usando a conexão de chakra que já expliquei. É o pleno domínio da liberação de Yin. Todas as técnicas que usam a energia mental, como genjutsus ou até ninjutsus, como os dos Yamanakam, usam a liberação de Yin. Para um genjutsu, o usuário envia o seu chakra até o alvo, através de um dos 5 sentidos. Com essa conexão, ele toma controle sobre o chakra que flui no sistema nervoso craniano, ou seja, sendo mais específico, no cérebro. Como o cérebro é o que comanda todos os sentidos do corpo, o usuário pode manipular como bem entende as funções ilusórias da mente, fazendo o alvo reproduzir o que ele imagina e até controlar vontades e memórias. Todo e qualquer genjutsu segue esses fundamentos. O sonoro envia o chakra através do som usando o sentido da audição. O visual usa o cruzamento de olhares para enviar o chakra através do sentido da visão. E até o Izanami mostrou ser capaz de usar o sentido do tato para ativar o genjutsu. E se você é daqueles que não acredita que o genjutsu do Sharingan lança chakra pelos olhos até o alvo, segura aí um pouquinho que eu vou mostrar pra você mais adiante. Vai puxar a scan lá do Shisui da 9, certeza. Provas explícitas da obra que comprovam isso. É possível quebrar o genjutsu do Sharingan? Para muitos só é possível quebrar com outro Sharingan, por causa desse trecho aqui do databook, onde fala sobre a quebra de genjutsus. No mangá, existem pelo menos 2 momentos de pessoas sem Sharingan conseguindo quebrar genjutsus do Sharingan. Então, o databook tá errado? Nisso daí, não. O que está errado é a interpretação das pessoas que alegam isso. O databook está totalmente coerente. Ele tá falando do que exatamente? Que aqui tem vários textinhos, né? Ele devia ter marcado, mas bora ver o primeiro aqui. Bora ver esse daqui, ó. Anti-genjutsus, com exceção de dojutsu. Perturbar deliberadamente o fluxo de chakra dentro do corpo para atrapalhar a influência do adversário. No caso aqui seria a forma de quebrar um genjutsu sem ter um dojutsu, né? Que é com exceção de dojutsus, né? Anti-dojutsus, o básico é lutar em 2 contra 1. Se for afetado pelo genjutsu, seu companheiro ataca o usuário e desfaz o efeito. Isso aqui, no caso, se não me engano, é falado pela vovó Tio, né? Quando o time 7 ali vai enfrentar aquele clone do Itachi.
coerente com o mangá. Mas vamos analisar essa página no geral. Esse trecho está no databook do Genjutsu do Sharingan Ilusão Demoníaca, técnica da repressão com estacas. Esse Genjutsu é listado como Kekkei Genkai, então é sem dúvidas do Sharingan. A técnica se ativa quando os olhares se cruzam e na mesma página desse Genjutsu aponta uma seta para a cena do mangá, falando: é possível aprender a quebrar Genjutsu com treinamento. É algo útil mesmo para quem não os utiliza. Aqui, o databook do Genjutsu do Sharingan, o mesmo usado no Orochimaru, diz que é possível aprender a quebrar. Mas e os trechos abaixo, Júlio? Fala de anti-genjutsu e anti-dojutsu como se fossem coisas separadas. Galera, na moral, vamos ler aqui com atenção. Anti-dojutsu, o básico é lutar em 2 contra 1. Se um for afetado pelo genjutsu, seu companheiro ataca o usuário para desfazer o efeito. Esse trecho está falando como lutar contra o Sharingan e não como quebrar o genjutsu. Esse trecho é exatamente o que a Tio fala ao time 7, tanto que esse trecho fala que é preciso atacar o usuário do genjutsu para desfazer o efeito, sendo que no próprio mangá eles desfazem colocando seus chakras no Naruto. Basicamente o que Jiraiya fala: ah, mas o genjutsu que elas quebram não é do Sharingan. É sim, o efêmero é um genjutsu Kekkei Genkai. O Itachi posiciona os 2 dedos em frente aos seus olhos por um tempo e concentra o chakra na ponta de seu dedo, para quando o adversário olhar, o chakra ser enviado através da visão da vítima. O databook coloca a cena desse momento nas explicações das habilidades do Itachi, onde é falado de suas habilidades visuais. No quadro abaixo mostra sua habilidade em Taijutsu e Ninjutsu, ou seja, mudando o tópico. Isso significa que o quadro acima estava se referindo a seus genjutsus visuais. O método da Sakura Tio foi exatamente o mesmo que o Hashibi usou para tirar a Bi do genjutsu do Mangekyo do Sasuke. E o anti-genjutsu com exceção de dojutsu. Lá diz: perturbar deliberadamente o fluxo dentro do corpo para atrapalhar a influência do adversário. Aqui está falando como quebrar nos casos que a vítima, ou seja, quem caiu no genjutsu, não tem dojutsu. É exatamente o método que o Jiraiya ensinou ao Naruto para lidar contra o Sharingan. Mas então por que o Naruto não quebrou? Simplesmente porque naquela fase Naruto não tinha um controle de chakra bom o suficiente. O próprio Itachi fala que o Naruto melhorou, mas ainda não o suficiente. Lembrem, essa página é sobre o genjutsu do Sharingan. Agora vamos para... Julião, aqui já deu ruim por quê? Porque tu tá querendo falar que o Naruto só não conseguiu quebrar o genjutsu Sharingan ali porque ele não era bom o bastante, ele não tinha controle suficiente. Porém, nessa mesma página aqui, que nem eu pausei, tem o Orochimaru. E o Orochimaru, pra quem não tá ligado, ele tem a nota máxima em genjutsu. E ainda assim, ele não conseguiu quebrar o genjutsu Sharingan aqui do Itachi. Beleza, que ele começou a mexer a mãozinha pra tentar fazer o selo. E assim, vinha a tentar quebrar o genjutsu. Mas o que aconteceu? Itachi foi lá e passou a peixeira na mão dele. E pra quem tá ligado também, inclusive na luta do Shikamaru vs Tayuya e também do próprio Itachi vs Kurenai, sabe que também dá pra quebrar genjutsu usando a dor. Se você conseguir gerar uma dor ali na hora que você tá efeito sobre genjutsu, vai bagunçar de certa forma seu chakra, você também vai conseguir quebrar a ilusão. Porém, esse genjutsu do Itachi é tão poderoso que mesmo um Sannin, que foi, no caso, recomendado a 4º Hokage, que tem a nota máxima de genjutsu no databook, tentou se livrar do genjutsu. O Itachi foi lá, cortou a mão dele, ou seja, gerou dor, uma dor muito grande, porque obviamente o cara perdeu a mão, e ainda assim ele continuou sob efeito do genjutsu do Itachi. Então, o Naruto não saiu naquela época porque ele tinha um controle ruim de chakra, pelo contrário, que nem você falou, o próprio Itachi elogia, que diz que o Naruto tinha sim melhorado. O negócio é que realmente sair desse genjutsu aqui, sem ter um dojutsu, é extremamente complicado. O Naruto não conseguiu, mas qual é a desculpa pro Orochimaru? O cara tem a nota máxima em genjutsu. O suprassumo para combater genjutsu dentro da obra deveria ser o Orochimaru, que é um Sannin, indicado a Hokage. Ele tem a nota máxima em genjutsu e ainda assim não deu conta, tá? Então não venha com esse papo que o Naruto não saiu porque não era habilidoso o suficiente. É realmente porque o genjutsu é extremamente poderoso e realmente para sair vai ter que ter sim o Sharingan. Você pode até tentar como o Orochimaru e o Naruto tentaram ali, mas no final das contas nenhum conseguiu sair. Para 2 exemplos do mangá onde ninjas sem Sharingan ou qualquer dojutsu conseguiu quebrar. E o primeiro exemplo é o da Kurenai, ainda em Naruto clássico. Sim, cara, aquilo é um genjutsu do Sharingan e eu vou te provar. Ela tenta usar um genjutsu no Itachi, mas ele nota e simplesmente copia
copia o genjutsu dela, lançando de volta contra ela um genjutsu de efeito semelhante para confundir. O databook deixa muito claro, essa técnica é uma Kekkei Genkai, diferente do genjutsu da Kurenai. Esse aqui é a versão do Itachi lançado através do Sharingan, e é falado com todas as letras no databook. Graças ao poder do Sharingan, Itachi consegue copiar o jutsu. Aí é que tá. O Júlio... não, mas deixa ele terminar de dar a explicação dele, que aí eu vou ver a resolução final dessa página aqui, eu dou minha opinião, mas bora seguir aqui. E ainda fala que ele quebra o efeito do genjutsu. Quebrar o efeito de um genjutsu usado em si e aplicar um jutsu de mesmo efeito no inimigo. Esse tipo de reversão de genjutsu em que o efeito é identificado e devolvido instantaneamente requer a habilidade do Sharingan. Refletir ao usuário um genjutsu cujo objetivo original é confundir o inimigo causa um enorme dano mental, mais do que qualquer outra coisa. Genjutsus amadores são presa... Ai, cara, o databook também humilha a pessoa. Genjutsus amadores, cara. Ele chamou o genjutsu da Kurenai de amador, sendo que ela era pra ser especialista de Konoha, bora seguir. Genjutsus amadores são presa fácil para o espelho chamado Sharingan. Beleza. Jutsu e aplica um de mesmo efeito. Então sim, esse genjutsu aqui é do Sharingan. O próprio mangá deixa evidente o lance... Bora ver aqui, ó. A onomatopeia representada na imagem, que é esse negocinho aqui, que aparece estilizada em azul, acho que é isso daqui. Essa onomatopeia é usada em mangás japoneses para expressar som de tensão repentina, como um olho se abrindo de forma intensa, um movimento de foco ou uma mudança súbita de atenção. Lançamento através do Sharingan, Tinha mais coisa ali sendo embaixo, confirmado no databook. E a Kurenai consegue quebrar o genjutsu do Itachi antes que ele pudesse aferir com a kunai. Ou seja, foi muito rápido. E o segundo momento é o próprio... Beleza, ele falou. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se dá de voltar 10 minutos aqui. Ou 10 segundos. Um pouco. Aqui. É o seguinte. Realmente, como vocês podem ver aqui, ó. Tá aqui em Genkai. Na página em si do databook. Porém, o databook tá, no caso aqui, relatando todo o acontecimento que o Itachi fez para, enfim, reverter o genjutsu na Kurenai. Porém, esse genjutsu é propriamente do Sharingan? Não, é o genjutsu da Kurenai. O que entra aí a Kekkei Genkai e o que entrou o Sharingan? O Itachi usou o Sharingan aqui para duas coisas. Primeiro, na onomatopeia lá que o Júlio mostrou, que é basicamente quando ele tá com o Itachi tá com o olhão lá arregalado, ele tá fazendo? Ele tá percebendo o genjutsu da Kurenai e copiando ele. Então, o que o Itachi fez aqui, o que ele realmente usou o Sharingan foi para duas coisas. Primeiro, para ver e conseguir resistir ao genjutsu por causa do poder de resistência do Sharingan. Resistência, não imunidade. Bora deixar isso claro. E copiar a técnica. Uma vez que ele copia, ele usa a técnica de volta na Kurenai. Mas ele usa a técnica de volta da Kurenai da mesma forma que ela usou nele. Não é que o genjutsu em si passou a ser do Sharingan. Não. O Sharingan só foi usado para copiar o jutsu e aí o Itachi replicou o jutsu nela. Beleza? A mesma coisa de você querer falar, por exemplo, que quando o Kakashi copiou lá o dragão de água dos Abusa, o dragão de água que o Kakashi usou se tornou uma técnica que é Genkai, só porque foi o Kakashi que usou. Não faz sentido. O que o Sharingan faz é copiar a técnica. E aí a pessoa usa. A mesma coisa quando o Sasuke copia lá o Taijutsu do Rock Lee. Não faz sentido o Taijutsu copiado virar Kekkei Genkai só porque o Sharingan copiou. O que o Sharingan faz é copiar a técnica. Por isso que aqui tá Kekkei Genkai. Tanto que tá relatando tudo que aconteceu aqui na cena. Mas esse genjutsu especificamente não é um genjutsu Sharingan. Belezinha? Ele não é nativamente do Sharingan. Então aqui não bate as coisas que ele tá falando. Fala que ele quebra o efeito. Quebra o efeito de um genjutsu usado em si e aplica um jutsu de mesmo efeito inimigo. Ou seja, ele quebrou o efeito no caso do genjutsu da Kurenai com Sharingan, copiou a técnica, como foi falado lá em cima, e depois disso usou. Da mesma forma que o Kakashi copiou o dragão de água, da mesma forma que o Sasuke copiou o Taijutsu do Rock Lee, mas nem por isso as técnicas vão passear a ser do Sharingan. Beleza? Bora seguir. Se aferir com a kunai, ou seja, foi muito rápido. E o segundo momento é o próprio Orochimaru. Eita, Júlio, agora você viajou, o Orochimaru nunca quebrou um genjutsu do Sharingan. Aí aqui tá, Julião, ele não quebrou, ele tentou resistir. Quebrar ele teria realmente conseguido, se o Itachi talvez tivesse deixado, aí a gente ia ver o que ia acontecer. Mas o que aconteceu aqui foi que ele tava tentando resistir, tava tipo tremendo aqui pra fazer um selo de mão e o Itachi vai lá, puf, você não vai fazer nada não, garoto. Foi basicamente isso. Isso não é quebrar genjutsu, tá? Isso é, no máximo, resistir ali um tiquinho. E lembrando, é o Orochimaru, um Sannin que tem a nota máxima em genjutsu. E o desfecho é conhecido, né?
Muita gente diz que o Itachi quis revelar o Genjutsu ao Orochimaru por causa dessa cena aqui do anime, onde o Orochimaru ataca o Itachi sem perceber que estava em Genjutsu. Mas quando vamos para o mangá, vemos que isso nunca aconteceu. Tudo que o mangá mostra é o Orochimaru já percebendo estar em Genjutsu, mostrando zero preocupação. No quadro seguinte, Orochimaru, mesmo sob efeito do Genjutsu do Sharingan, começa a se mover para fazer Tremendo aqui, né, pra tentar fazer um selo de mão. O que acontece? Perder a mãozinha. o mesmo que o Naruto tentou para desfazer o Genjutsu, o que Itachi o impede rapidamente. Galerinha, pro Itachi o impedir é porque Orochimaru iria quebrar o Genjutsu com facilidade. Com facilidade não, até porque não tem como cravar que seria com facilidade, isso é especulação, porque não tem nenhum exemplo na obra que mostre isso daí. O que mostra é que mesmo sentindo a dor de perder a mão, o Orochimaru continuou sob o efeito do Genjutsu. E como teve lá no caso da própria Kurenai, e isso o Júlio não fala, né? A forma que ela quebrou o Genjutsu lá do Itachi, supostamente, foi usando o quê? A dor. Mas aqui o próprio Itachi mostrou que quando de fato é um Genjutsu Sharingan, aí você pode simplesmente cortar a mão que não dá em nada. Pode fazer a dor que quiser que não dá em nada. Já quando foi o caso da Kurenai, ela obviamente conseguiu sair do Genjutsu só mordendo a boca, só sentindo um pouco de dor. Por quê? Porque aquele não era realmente um Genjutsu Sharingan. Era só o Genjutsu dela que o Sharingan tinha copiado. Então aqui uma cena só tá complementando a outra. Mas cadê? O Júlio não falou que a Kurenai saiu facilmente do Genjutsu usando o dor. E ele também aqui não falou e provavelmente não vai falar que o Orochimaru, né, deveria... se o Genjutsu fosse tão fraco assim, ele deveria ter saído do controle do Itachi por causa da dor de perder a mão, meu amigo. A Kurenai conseguiu sair de um Genjutsu mordendo o lábio, né? Então o cara perdeu a mão, no mínimo, era pro Genjutsu dissipar na hora, né? Mas como eu falei, o Genjutsu que Itachi usou na Kurenai foi simplesmente o próprio Genjutsu dela, que como o Databook chamou ali, é um Genjutsu, no caso, inexperiente. Como é? Foi um Genjutsu inexperiente, foi um Genjutsu fraco, uma coisa assim que o Databook falou. Já que não, aqui era um legítimo Genjutsu do Sharingan, não foi cópia de nada, esse daqui realmente é do Sharingan. Então percebe o nível de diferença aqui? Isso é ridículo de tão óbvio. E olha só, esse Genjutsu é exatamente o mesmo ao qual o Databook se referia. Com isso, temos o Databook e o mangá comprovando que mesmo o Genjutsu do Sharingan podem ser quebrados por quem não tem o Dojutsu. E com isso já temos Databook e mangá comprovando que pessoas sem Dojutsu conseguem quebrar o Genjutsu do Sharingan. Como funciona? Cara, o que o Júlio mostrou aqui não se encaixa com o que ele falou. Por quê? Foi mostrado que dá pra quebrar Genjutsu Sharingan? Sim, no caso da vovó Tio. E também tem um caso lá do Hashibi e do Kilebi. Mas isso aí é quando terceiros, ou segundos, enfim, depende de como você queira falar, vai lá e te libera do Genjutsu. No X1, ele não mostrou um único feito aqui que a pessoa realmente conseguiu sair do Genjutsu Sharingan. Porque a Kurenai, foi o que eu falei, ela só quebrou o próprio Genjutsu dela sendo refletido nela. O Itachi copiou e usou o Genjutsu nela. Aí, como o Genjutsu dela não é Sharingan, é mais fraco, ela conseguiu quebrar só mordendo o lábio. Já o Orochimaru tentou quebrar o Genjutsu, mas também não conseguiu porque o Itachi impediu ele. E esse sim era o Genjutsu Sharingan. Então, nos dois casos, um não era Genjutsu Sharingan, que era o caso da Kurenai, e o outro era Genjutsu Sharingan, mas enfim, o Orochimaru não conseguiu quebrar e foi randomizado. Os dois casos que realmente a gente pode considerar aqui, seria o do Sasuke e lá do Kilebi, que o Hashibi vai lá e salva o Kilebi, e o outro seria o da Sakura e a vovó Tio tirando o Naruto. Mas são outras pessoas ajudando a quebrar o negócio. Por fora, a própria pessoa que tá sob efeito do Genjutsu conseguir quebrar, ele não mostrou nada aqui, tá? Falou bonito, mas provar, não mostrou nada aqui, não provou nada. Funciona o Tsukuyomi. Essa parte aqui não tem mistério nenhum. O Tsukuyomi segue o mesmo princípio do Genjutsu base do Sharingan. Até mesmo o Koto Amatsukami segue os princípios básicos do Genjutsu do Sharingan, como é afirmado na Light Novel. O próprio Shisui e o Itachi confirmam isso. A diferença é que o Mangekyo Sharingan eleva para outro nível, tornando mais potente por ser um Dojutsu superior. O Tsukuyomi é tão potente que manipula a percepção de tempo e massa da vítima. Contudo, o funcionamento é o mesmo. Através do contato visual, Itachi envia uma imensa quantidade de chakra contra o alvo. A quantidade é tanta que mesmo o Itachi sem efeito de sua doença sente... Foi que ele botou aqui, na Light 9, os filhos segundo seus próprios caminhos, Izumi envelhecendo com Itachi,
70 anos se passaram desde que se conheceram, seus cabelos estavam brancos, Izumi adoece e fica de cama, Itachi cuida dela, Izumi dá seu último suspiro. Pela imensa quantidade de chakra necessária, o Mangekyou Sharingan causava uma exaustão considerável em seu usuário. Itachi inspirava a fundo a ponto de mover os ombros, como se estivesse voltando a respirar depois de muito tempo debaixo d'água. Ou seja, dá uma canseirazinha, né? Mas pra quem tá ligado aqui, essa cena é a da Light Novel, onde Itachi elimina lá a namoradinha dele, fazendo ela cair na ilusão do Tsukuyomi, que passa por volta de 70 anos. Ela praticamente teve toda uma vida aqui com Itachi. Então, o Tsukuyomi é tão apelão. Aqui mais embaixo devia mostrar a parte que fala que foi basicamente menos de um segundo. E menos de um segundo aconteceu toda essa vida aí da Izumi no Tsukuyomi do Itachi. Seu corpo sufocar após o uso, como se estivesse sendo afogado, como é descrito em sua novel. Como funciona o Rinnegan? Rinnegan é dito ser o mais poderoso dentre os 3 grandes doujutsus, ou seja, Byakugan, Sharingan e Rinnegan. Como é afirmado no databook, ele é tão poderoso que esse olho era considerado lenda. O Rinnegan Calma aqui, deixa eu voltar aqui, calma. doujutsus, ou seja, Byakugan, Sharingan e Rinnegan. Como é afirmado no databook, ele é tão poderoso que esse olho era... Julião, já perdeu no argumento aqui. Eu já sei o que ele vai querer falar. Ele vai querer dizer aqui que o Rinnegan é o doujutsu supremo, que ele é o mais poderoso dos grandes 3 que ele tá falando aqui, e que, obviamente, se ele é mais poderoso... E já peguei aqui a via que ele tá tentando montar. Ele tá tentando montar o seguinte: se uma pessoa normal, digamos, sem doujutsu, que nem os casos que ele deu, né, que é o Orochimaru e a Kurenai, conseguiram, no caso, resistir ao genjutsu base, pela lógica, um doujutsu que tecnicamente é superior, que seria o Rinnegan, conseguiria resistir também a um genjutsu superior, que seria o Tsukuyomi. A lógica que ele tá tentando aplicar aqui é essa. Só que onde entra o furo aqui? Como a própria scan ele tá falando aqui, ó, fala o seguinte: o doujutsu carregado pelo fundador dos shinobis, o Rikudo Sennin, sua maior característica é o padrão ondulado espalhando-se ao longo do globo oculares, dos globos oculares. O Rinnegan é considerado o mais elevado entre os 3 grandes doujutsus, sendo os outros 2 o Sharingan e o Byakugan. Então, alguém aqui discorda de que o Rinnegan é superior ao Sharingan ou do que é o Byakugan? Eu acho que não. Só que a gente tá falando de Tsukuyomi. O Tsukuyomi não é usado com Sharingan. O Tsukuyomi é usado com Mangekyou Sharingan. E tanto aqui na scan que o próprio Julião tá colocando, como também se você for pegar lá no mangá, que basicamente quem vai falar isso é o Jiraiya, vai ser basicamente a mesma coisa. Vai falar que o Rinnegan é o maior dos 3 grandes doujutsus: Sharingan, Byakugan e Rinnegan. Mas em nenhum momento fala sobre o Mangekyou Sharingan. Mangekyou Sharingan é uma coisa totalmente à parte do Sharingan. Ele preserva os poderes básicos do Sharingan, amplia eles e dá novos poderes, como o Susanoo, Amaterasu, Kamui, enfim, depende do tier que tá usando. Porém, a scan que o Julião aqui também tá usando, mais uma vez, já refuta ele. Porque realmente tá falando que o Rinnegan é superior a outros doujutsus? É, o Sharingan, aqui base, e o Byakugan. Mangekyou Sharingan, ou seja, o Mangekyou Sharingan que usa o Tsukuyomi do Itachi, não se caracteriza, não entra nessa citação aqui, não tá aqui, belezinha? Então já peguei aqui a via, Julião. Não passou, cara. Considerado lenda, o Rinnegan dá ao usuário o mais alto nível nas técnicas ninjas. Os 6 caminhos são capazes de manifestar armas, mísseis, anular ninjutsus, invocar múltiplos animais e até o Rei do Inferno para reconstruir corpos e reviver os mortos. Outra capacidade é a de manipular a liberação Yin em alto nível. Como foi mencionado no mangá, o Kami humano consegue executar o jutsu de leitura da mente como o dos Yamanaka, mas em um nível totalmente superior. O poder mental demonstrado por Nagato é tanto que ele era capaz de receber as ondas de pensamento de todos os integrantes da Akatsuki de uma só vez e reunir em um local. Nagato também mostrou a capacidade de se comunicar mentalmente a milhares de quilômetros com múltiplos ninjas ao mesmo tempo, da mesma forma que Inoue. Cara, isso aí particularmente não é lá um grande feito, porque digamos que ele tá meio que, como eu posso dizer, ele tá sendo antenado ali pela Gedomazo. Os outros também. Se você quer falar que isso aí é uma grande coisa, o mesmo seria para todos os outros Akatsukis. Se você quer falar que isso é um grande feito, então todos os membros da Akatsuki vai ter esse grande feito. Porque assim como o Pen recebia as ondas mentais lá da galera, a galera também tinha que mandar. Então o feito é uma via de mão dupla, né? Literalmente, a pessoa tá mandando e recebendo informações pro Pen. Então já mostra que se esse feito aí do Pen fosse grandioso, então praticamente todo mundo que é da Akatsuki ali tinha o nível de poder do Rinnegan. Se a lógica foi essa, porque todo mundo ali tinha que mandar e receber também suas ondas mentais. O Pen não fazia isso sozinho, a galera também tinha que ajudar.
Então esse efeito específico aí do Rinnegan não se caracteriza como um grande efeito de Genjutsu, cara. Simplesmente não se caracteriza. E foi bom ele ter citado lá, no caso, o efeito do caminho humano tocando na cabeça e conseguindo ler lá alguma coisa em segundos. Por quê? Porque o Tsukuyomi consegue fazer passar 70 anos em menos de segundo. O que é uma liberação e consegue fazer passar 70 anos em menos de segundo com um cara que conseguiu olhar ali, sei lá, uns dias na cabeça do outro? É nada, cara. É simplesmente nada. Então aqui a discrepância é gigantesca, tá? Diferença? Inoue precisa de uma equipe e equipamentos, enquanto Nagato fazia isso com extrema facilidade, mostrando que seu domínio da liberação de Yin está de fato em um nível totalmente diferente. Em relação à galera do clã Yamanaka. Mas em relação ao Tsukuyomi, ou em relação ao Mangekyo Sharingan, isso aí não é nada. Porque como eu falei, ele conseguiu pegar alguns dias ali e resumir pra ele entender o que tinha acontecido. O Itachi, como o próprio Júlio mostrou aqui no vídeo, conseguiu fazer passar 70, não são 70 meses, não são 70 dias, são 70 anos da vida de uma pessoa que se passou ali, e isso em menos de um segundo. Então, é totalmente desequilibrado, é desbalanceado, é até, como eu posso dizer, é desleal querer comparar o Tsukuyomi com esse feitinho aí do Rinnegan, cara. Então o Rinnegan dá ao usuário plenos domínios das liberações que governam as técnicas ninjas no mais alto nível. Genjutsu visual pode ser bloqueado? No mangá foi mostrado um exemplo de um Genjutsu visual sendo bloqueado, mas na light novel Itachi Shinden Uma Noite Sombria foram mostrados 2 exemplos, e já adianto, não foi só o Sharingan que fez isso. Se você prestou bem atenção em toda a explicação sobre os fundamentos de chakra e Genjutsu, você vai notar que a novel e mangá fazem total sentido nesse ponto. Se você não entendeu, recomendo que você volte o vídeo e assista novamente. Começando pela novel. Durante o massacre do clã Uchiha, Itachi tem 2 confrontos específicos. O primeiro com Tekka Uchiha. Essa luta é bem interessante porque pela primeira vez a obra retrata uma tentativa de Genjutsu do Sharingan e a sua falha. Tekka confronta Itachi. A novel descreve que seus olhares se cruzaram, e os detalhes dos acontecimentos é o seguinte: quando ele levantou a cabeça, seus olhares se cruzaram. Ele ativara o Sharingan. Você não tem o luxo de se preocupar com isso. Tô lendo aqui de cima, tá? Você não tem o luxo de se preocupar com isso agora. Interessante. Se notou a mudança na vila, por que não agiu? Você apareceu antes que eu pudesse. Só isso. Tekka tentou se levantar e Itachi, com sua espada ninja nas mãos, entrou imediatamente na sala. Quando ele levantou a cabeça, seus olhares se cruzaram. Ele ativara o Sharingan, no caso deve ser o Tekka, né? Itachi aguentou sem hesitar as ondas de chakra que emanavam dos olhos de Tekka. O medo estava estampado no rosto dele. Estava surpreso que sua técnica ocular não tinha funcionado. E no instante seguinte, Tekka ficou mortificado ao ver o símbolo nos olhos de Itachi. Mangenkyo? Não pode ser. No momento em que Tekka gritou, a lâmina atravessou seu estômago até chegar no cabo. Ah, o louco, Itachi é perigoso. Com a lâmina inserida, o sangue não jorrava. Seu rosto, enfim, o principal é isso aqui. Cara, mas acho que o Júlio aqui foi muito longe pra mostrar isso daqui. Não precisava ter na Light Novel, tá? Já é falado lá dentro do próprio mangá que sim, um Sharingan pode resistir a outro Genjutsu Sharingan. Normal, isso aí, padrão. Tanto que na luta ali com o Sasuke versus Itachi, a gente vê que a hora o Itachi meio que caía no Genjutsu do Sasuke, a hora o Sasuke caía no Genjutsu do Itachi e ficava nessa brincadeira aí. Na real, na própria batalha lá de Sasuke versus Itachi, é falado pelo Zé o seguinte: o Sharingan é uma ferramenta. Ele é simplesmente uma ferramenta ninja como qualquer outra. Então ele vai depender de quem o usa. Não é porque você tem um Sharingan que automaticamente você vai ganhar ou conseguir usar a técnica do nível de outros personagens. Não, vai depender da sua habilidade. E o próprio Zedis também afirma que um Sharingan base poderia sim ganhar do Mangenkyo Sharingan, porque é uma ferramenta ninja, depende de quem tá usando. Se o cara que tá usando o Sharingan base é o mestre e o que tá usando o Mangenkyo Sharingan é um figurante, é um ninguém, obviamente ele não vai ter habilidade suficiente para conseguir combater o outro. Isso aí é falado lá no mangá canônico, então isso daqui realmente não é nenhuma surpresa. Itachi aguentou sem hesitar as ondas de chakra que emanavam dos olhos de Tekka. Como podem ver, Tekka fica surpreso pela falha, e a novel detalha novamente. O medo estava estampado no rosto dele. Estava surpreso que sua técnica ocular não tinha funcionado. Ou seja, nesse momento Tekka tentou aplicar um Genjutsu do Sharingan contra o Itachi, mas ele simplesmente bloqueou, anulou. E logo em seguida a novel explica como Não, bloqueou, anulou, não. Ele resistiu no caso e, enfim, depois usou o Mangenkyo dele. Aquilo foi possível, e no instante seguinte, Tekka fica mortificado ao ver o símbolo nos olhos. Ó, aqui onde é que fala anulou
Não fala, cara, não fala. O Júlio fala as coisas como se estivesse aqui. Se você, no caso, é mais distraidinho, você escuta o que o Júlio tá falando e aí você pensa que vai estar aqui. A frase anula, mas não tá. É só ler o que ele grifou aqui. Itachi aguentou sem hesitar as ondas de chakra que emanava dos olhos de Tekka. O medo estava estampado no rosto dele. Estava surpreso que sua técnica ocular não tinha funcionado. O que está grifado aqui embaixo. Seguinte, Tekka ficou mortificado ao ver o símbolo nos olhos de Itachi. Onde tinha falado que ele realmente anulou a técnica aqui? Não foi falado, cara. Aqui realmente ele usou a técnica no Itachi. O Itachi, obviamente, era mais habilidoso em Genjutsu, resistiu à técnica. Acabou. Não, isso aqui não serve para provar que Sharingan, por exemplo, anula Genjutsu de outro Sharingan. Não, você resiste, é resistência. Quem for mais habilidoso vai se sobressair. Do Itachi. Mangekyo. E aqui é indiscutível o que aconteceu. Temos um Uchiha tentando aplicar um Genjutsu do Sharingan. Temos aqui a comprovação de que sim, funciona lançando chakra no cruzamento de olhares dele até o alvo. Temos ele falhando. E temos aqui o motivo da falha ser por causa do Mangekyo Sharingan. Ou seja, um poder ocular por ser superior conseguiu bloquear o Genjutsu. Mas o mero fato de ser, digamos, um doujutsu superior, que eu já falei, não vai garantir vitória. Nesse caso específico, realmente, o Itachi estava de Mangekyo, o cara estava de Sharingan base e o Itachi levou a melhor. Mas no mangá, que é a obra primária, já foi falado que sim, um cara com Sharingan base pode ganhar de um cara que usa Mangekyo. Canônico. O segundo exemplo é ainda nessa novel, dessa vez contra Yashiro Uchiha. É descrito o seguinte: os olhos de Yashiro brilharam avermelhados. Os olhos de Yashiro brilharam avermelhados. Sem sequer se defender, Itachi recebeu contudo o ataque do Sharingan. O chakra de Yashiro se tornou a teia de aranha chamada técnica ocular e envolveu o corpo de Itachi, estilo fogo. Bora lá, bora ver o que o Júlio falou. Sem sequer se defender, Itachi recebeu, contudo, o ataque do Sharingan. O chakra de Yashiro se tornou a teia de aranha chamada técnica ocular e envolveu o corpo de Itachi. Rapaziada, aqui eu creio que não resta dúvidas, né? O Sharingan lança o chakra até o alvo através do contato visual, e isso é fato. Itachi fala: você tentou diminuir meus movimentos com o Sharingan para usar a bola de fogo em seguida. Controlaria a situação para iniciar um combate a curta distância e atacaria com o Sharingan novamente. Você estava tão tomado pelo medo que não percebeu que já tinha caído na minha técnica ocular quando estava no chão. O Sharingan de Itachi mudou para o Mangekyo. Ai, meu Deus do céu, o cara tava fantasiando que tava lutando, sendo que ele tava só estirado no chão. Esse Itachi é complicado, cara. Tsukuyomi. No segundo exemplo, temos novamente uma pessoa tentando aplicar um Genjutsu no Itachi e falhando. E nesse temos uma pessoa que não notou o Genjutsu do Itachi por estar tomado pelo medo. Ou seja, o próprio Itachi condiciona o motivo dele não ter percebido o Genjutsu. Beleza, com isso fica comprovado que Genjutsu do Sharingan, além de poder ser percebido por outro Sharingan, e aliás, no mangá o Orochimaru também percebeu, o que combina perfeitamente. O Orochimaru percebeu que tava no Genjutsu Sharingan, porque literalmente tava. Ele não percebeu no caso do Genjutsu vindo, ele percebeu que, tipo, caí no Genjutsu, tô na ilusão. Pô, isso aqui é uma paralisação, Genjutsu e paralisação do Sharingan. Ele só constatou o óbvio porque tava acontecendo com ele, mas não foi que ele sacou que ia acontecer antes de acontecer, cara. Aqui, também fica comprovado que um doujutsu superior pode bloquear de um inferior, que foi o caso do Mangekyo bloqueando o Sharingan. Isso só funciona entre Sharingans? Agora eu vou mostrar um trecho do mangá onde o Itachi explica quando o Izanami foi criado para combater o Izanagi. Itachi solta as seguintes palavras: Genjutsus comuns baseados na visão são ineficazes contra poderes oculares. Essa frase Genjutsus comuns baseados na visão são ineficazes contra poderes oculares. Claramente generaliza os doujutsus. Essa é a tradução oficial em inglês. Na tradução em português tem uma grande diferença. Está escrito: não é possível utilizar um genjutsu em quem possui os mesmos olhos. Na tradução em português não generaliza, e sim diz que só se aplica aos mesmos tipos de olhos. E quando vamos para a versão em japonês, diz: contra um oponente ocular não dá para ser pego em um genjutsu através da visão. E aí, cara, qual das versões é a mais equivalente ao original japonês? Claramente é a versão em inglês. Eu vou deixar na tela novamente para você conferir enquanto eu explico. No japonês, dá o sentido de quem possui um poder ocular não dá para ser pego em um genjutsu através da visão. Então sim. Isso daí já não faz lá tanto sentido, por quê? Porque, tipo, você pode falar que não é 100% efetivo.
Aí beleza. Mas dá pra ser pego? Dá. Por exemplo, o caso da Kurenai. O Itachi, mesmo que por pouco tempo, ficou sob o genjutsu da Kurenai. Tanto que a gente vê ele ali sendo dominado, entre aspas, pela árvore ali da Kurenai. Aí depois que ele resiste, ele lança o negócio de volta contra ela. Então foi um curto período de tempo? Foi. Mas ele resistiu. Então essa citação em si já não faz tanto sentido aí na versão japonesa. Cara. Isso é uma afirmativa do Itachi de que genjutsus oculares não funciona contra poderes oculares. No caso, doujutsus. Os exemplos da novel encaixam perfeitamente, visto que os genjutsus dos Uchihas não funcionaram contra o Itachi, porque o poder ocular dele era superior, enquanto o dele funcionou. Então aqui a gente claramente vê uma hierarquia entre os doujutsus. Cara, a via que o Júlio tentou formar foi boa, só que tem um detalhe simples aqui, deixa eu voltar aqui. Calma. Contra poderes. Aqui é o seguinte, ó. Contra um oponente ocular, não dá pra ser pego em um genjutsu através da visão. Ou seja, se você tem um poderzinho visual, você não vai ser pego em genjutsu visual. É aqui a versão japonesa está falando. Aqui no caso seria a tradução, se não me engano, da versão inglesa. Genjutsus comuns baseados na visão são ineficazes contra poderes oculares. Porém, nenhuma dessas duas citações aqui faz sentido. Por quê? Porque o próprio Itachi já caiu em genjutsu visual. Primeiro que ele foi ali, digamos, manobrado, mesmo que por pouco tempo, pelos genjutsus Sharingan do Sasuke. E isso aí aconteceu lá no mangá. Então, é canônico. Já quebra essa história aqui que contra um oponente ocular não dá para ser pego em um genjutsu através da visão. E também temos o feito do próprio Itachi caindo no genjutsu Kotomatsukami do Shisui sendo usado por um corvo. O Itachi caiu em genjutsu visual sendo usado por um corvo. Então essa citação aqui, que contra um oponente ocular não dá para ser pego em um genjutsu através da visão, não faz sentido. Porque o próprio Itachi caiu para um genjutsu visual. E não foi nem sendo usado pelo próprio Shisui. Foi sendo usado, no caso, por um corvo, cara. Então, simplesmente, a linha de raciocínio que o Júlio tá tentando fazer não se sustenta, cara. Não se sustenta. E, galera, quem tá falando aqui agora é o Geek da edição, tá? Quando eu tava editando um vídeo aqui, eu fui revisar essa fala que o Júlio colocou. Essa fala é especificamente sobre o Izanami. Toda essa citação aí do Itachi falando que genjutsus visuais não funcionam contra doujutsu, seria, no caso, o Itachi explicando para o Sasuke que técnicas convencionais não funcionam contra o Izanami. Ele está falando especificamente de técnicas visuais falharem contra técnicas oculares, se referindo ao Izanami. Por exemplo, o Izanagi é uma técnica muito poderosa, que é uma técnica ocular, porém que não é útil contra o Izanami. Então essa fala que o Itachi fala aí, que o Júlio usou, é especificamente sobre o Izanami, não se encaixa para doujutsu de forma geral. E aqui eu vejo duas possibilidades. A primeira, o Júlio entendeu isso e tentou manipular a favor dele, mas conhecendo o Júlio, eu creio que não seja isso. Eu creio que realmente seja uma segunda opção, que é que ele simplesmente só se confundiu e realmente usou de forma equivocada ali a citação no vídeo dele. Mas revisando aqui o mangá, não tem a menor dúvida. A fala do Itachi é específica sobre o Izanami, em relação ao Izanagi ser uma técnica visual e ainda assim falhar contra o Izanami. Oculares, no caso, doujutsus. Os exemplos da novel encaixam perfeitamente, visto que os genjutsus dos Uchihas não funcionaram contra o Itachi, porque o poder ocular dele era superior, enquanto o dele funcionou. Então aqui a gente claramente vê uma hierarquia entre os doujutsus. Mas afinal, Rinnegan pode bloquear genjutsu visual? Existe uma prova canônica e ela está escancarada no mangá. O momento em que o Rinnegan de Sasuke consegue repelir o Tsukuyomi infinito. Meus amigos, isso não é um feito do Susanoo. Durante a Quarta Grande Guerra Mundial Ninja, quando Madara aplica o Tsukuyomi infinito para prender o mundo inteiro em uma ilusão eterna, todos são dominados, menos quem estava sob a proteção do Rinnegan de Sasuke. Observe que Sasuke fala: proteção do Rinnegan. Repare nas palavras do Júlio, vou até voltar aqui pra vocês verem. Mas ele tá cravando que o motivo do Sasuke conseguir se proteger não foi devido ao Susanoo e tá falando que o que fez proteger foi o Rinnegan. Vou até voltar pra ver se não tem erro. Calma aí. Afinal, Rinnegan pode bloquear genjutsu visual? Existe uma prova canônica e ela está escancarada no mangá. O momento em que o Rinnegan de Sasuke consegue repelir o Tsukuyomi infinito. Meus amigos, isso não é um feito do Susanoo. Durante a quarta... Escutaram, né? Segundo o Júlio, refletir o Tsukuyomi infinito não é um feito do Susanoo. Ele falou. Quarta Grande Guerra Mundial Ninja, quando Madara aplica o Tsukuyomi infinito para prender o mundo inteiro em uma ilusão eterna, todos são dominados,
menos quem estava sob a proteção do Rinnegan de Sasuke. E agora ele confirma aqui que realmente o que protegeu a galera foi o Rinnegan e não o Susanoo. Mas bora ver as provas que ele vai usar, porque ele tá só citando e mostrando desenho. Cadê as falas? Bora ver. Observe que Sasuke fala: se não fosse o Susanoo que levantei o... Bora ver aqui. Fique aqui, se não fosse o Susanoo manifestado com meu olho esquerdo, você também já teria sido pego por esse genjutsu. Além disso, as sombras do Madara ainda estão por aí. Se eu e você formos derrotados, será o fim. Primeiro de tudo, nas versões e traduções que eu já vi, não tem essa história aqui de olho esquerdo não, tá? Na versão que eu já vi na internet não tem isso. No anime também não tem isso. E na versão inglesa não tem isso. A única realmente... scan na vida que eu já vi que fala desse olho esquerdo aqui é essa que o Júlio mostrou. De resto, nunca vi isso na minha vida. Porém, mais uma vez, o Júlio já se refuta. Porque ele fala que o que protegeu a galera foi o Rinnegan e não o Susanoo. Eu até voltei pra vocês verem lá que ele realmente falou que o Susanoo não tinha nada a ver. Porém, na própria scan que ele fala aqui, falou o seguinte: se não fosse o quê? O Susanoo manifestado, aí ele bota aí com esse olho esquerdo, mas enfim... Aqui mesmo ele já se refuta, cara. Ele simplesmente já se refuta porque se não fosse o Susanoo, a galera teria sim caído no genjutsu, tá? Então aqui ele próprio se refuta, porque ele fala que o negócio vem do Rinnegan, mas, detalhe, eu nunca vi o outro scan falando isso aqui. A versão inglesa não fala isso, a versão portuguesa BR da internet também não fala isso, e no anime também não fala de Rinnegan. Lá só fala, no caso, que é o Susanoo que ele fez com o olho dele. Não tem esse negócio de olho esquerdo não, tá? Bora seguir. Mas que eu já falei, isso daqui já meio que refuta ele, porque ele falou que não foi o Susanoo. E a própria scan dele fala aqui, ó, se não fosse o Susanoo. Usando os meus olhos, você também seria pego pelo genjutsu dele. Nessa cena, o próprio Zetsu, uma criação direta de Kaguya e portador do conhecimento sobre o Rinnegan, questiona se é o Susanoo que está bloqueando o genjutsu. Bora ver aqui, ó. Ele bota o seguinte, o Zetsu funga, né? Aí bota aqui. O Susanoo consegue barrar a luz? É uma pergunta. Aqui ele não está confirmando absolutamente nada até o momento, ele está se questionando. Aqui na sequência é o seguinte: sim, é o Rinnegan dele, né? Está repelindo o jutsu. Ou seja, o Zetsu aqui não está confirmando nada. Ele está simplesmente cogitando aqui as ideias dele de que se foi o Rinnegan, de que se foi o Susanoo, o que foi que de fato bloqueou a luz. Tá? Ele tá fazendo, no caso, teorias. Se fosse uma confirmação dos Zetsu, o que teria aqui no final das frases não seria um ponto de interrogação, ó. Não seria ponto de interrogação. Teria sido um ponto final, um ponto contínuo, ponto de exclamação, qualquer outro ponto que não fosse interrogação. Então aqui simplesmente é uma teoria que os Zetsu estão se perguntando. Susanoo consegue barrar a luz? Sim. É o Rinnegan dele, né? Está repelindo o jutsu. Ou seja, ele está fazendo uma teoria aqui, não está confirmando absolutamente nada, tá? Jutsu. Mas logo ele conclui: sim, é o Rinnegan dele, né? Está repelindo o jutsu. A frase é uma retórica, pois tem uma afirmativa logo a seguir: está repelindo o jutsu. Perceba o tom, não é uma dúvida sem fundamento, é uma constatação. Zetsu sabe o que está acontecendo. Não, o Zetsu está conjecturando, ele está, no caso, teorizando. É como você vê, por exemplo, um carro batendo de longe ali, só que você não viu direito. Aí você pensa, você teoriza no caso, bateu um carro no outro porque não conseguiu frear a tempo, né? Você não viu direito o que aconteceu, mas você, um pouco que viu no caso, né, teoriza o que está acontecendo. Mas você não tem certeza, porque você não enxergou direito. Tá entendendo o exemplo? Aqui é a mesma coisa. O Zetsu não tá entendendo por que o Sasuke e a galera não tá sendo afetada. Então ele fez ali no momento uma teoria. E reconhece que o Rinnegan é capaz de barrar até mesmo o genjutsu mais poderoso de todos os tempos. O Tsukuyomi Infinito é um genjutsu visual tão poderoso que pode ser usado em escala planetária. Ele manipula o elemento Yin, a energia da ilusão. Se o Rinnegan conseguiu repelir isso, então sua hierarquia natural está acima da influência do Sharingan e do Mangekyo Sharingan. Só que Julião tá esquecendo ou não tá falando algo essencial. O Rinnegan do Sasuke não é igual ao Rinnegan da galera. Qual foi o outro Rinnegan que você já viu usando o poder de Mangekyou? Qual foi o Rinnegan que você viu usando Amaterasu? Qual foi o outro Rinnegan que você viu usando Genjutsu? Obito usou Rinnegan. Obito usou Genjutsu pelo Rinnegan? Não. O Obito usou o Kamui pelo Rinnegan? Não. O Nagato que seja, conseguiu usar, no caso, Susanoo? Conseguiu usar qualquer poder à parte do Rinnegan? Não. Conseguiu usar Genjutsu pelo Rinnegan? Não.
O único que conseguiu usar Genjutsu pelo Rinnegan e também resistir foi o Sasuke. E aí a gente tem dois fatores agravantes no Sasuke, que é o quê? Primeiro, o Rinnegan dele é uma mutação. Ele só despertou o Rinnegan em um dos olhos, não foi nos dois. O Rinnegan dele, no caso, tem aqueles tomois que representa quando ele pode usar os poderzinhos do Mangekyou Sharingan. Ele usa, no caso, o Amaterasu pelo olho esquerdo. Então, de fato, o Sharingan do Sasuke conseguiu fazer essas coisas aí relacionadas a Genjutsu. Ele conseguiu lançar Genjutsu em Biju, ele conseguiu lançar Genjutsu na Sakura usando o Rinnegan. Mas é um Rinnegan comum? É o Rinnegan padrão que o Obito, que o Pen, que o Madara usava? Não, é um Rinnegan mutado, né? Que ele teve, no caso, alteração, que ele consegue, sim, usar os poderes do Mangekyou. Belezinha? A exceção simplesmente não tem como virar regra. O Júlio tá querendo pegar uma exceção e transformar em regra. E eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. Outro detalhe aqui também para vocês entenderem. Naquele momento, além de tudo que tá acontecendo, o Sasuke estava com o quê? Com o poder do Hagoromo. Ele estava com o selo da lua na mão esquerda e estava também com o poder do Hagoromo. Então, quando ele resistiu ao Genjutsu mais poderoso, que é o Tsukuyomi Infinito, que nem o Julião falou, ele estava upado, ele estava abonado de chakra ali do Hagoromo. Primeiro fator que a gente tem que considerar aqui no caso é que o Rinnegan do Sasuke é diferenciado, é o único Rinnegan que mostrou conseguir usar Genjutsu, resistir a Genjutsu, e também foi o único que mostrou conseguir usar a habilidade de Mangekyou, que no caso é o Amaterasu. E o segundo ponto é que no momento em que o Sasuke faz isso, ele estava upado, ele estava cheio de chakra ali do Hagoromo. Tirando isso, qual foi o outro Rinnegan que fez isso? Não tem. Então você querer falar que o Rinnegan do Sasuke pode resistir a Genjutsu, isso e aquilo, beleza, você até poderia falar isso daí. Mas só que querer generalizar isso não faz sentido. O Madara, por exemplo, quando ele faz os clones de madeira, ele estava usando o Rinnegan. Logicamente, os clones também estavam com o Rinnegan. Quando o Madara vai lançar Genjutsu no Haikage, ele lança Genjutsu com o Rinnegan? Julião fez toda uma teoria da conspiração, toda uma tese aqui, para tentar provar que o Rinnegan é o brabo na liberação Yin, é o brabo nos Genjutsus. Se ele é o brabo dos Genjutsus, qual é a lógica do Madara trocar do Rinnegan para o Mangekyou para lançar Genjutsu no Haikage, se o Rinnegan, de forma geral, consegue lançar Genjutsu e consegue resistir a Genjutsu? Qual a lógica? Não faz sentido. A mesma coisa com o Obito lá lutando contra o Kakashi. Ele lançou Genjutsu no Kakashi lançou Genjutsu nele. Ele lançou Genjutsu pelo Rinnegan? Não. Ele lançou Genjutsu pelo Sharingan. O mangá dá destaque que ele usa o Sharingan na hora de lançar o Genjutsu. Nagato, lançou algum Genjutsu realmente propriamente dito com o Rinnegan? Isso foi mostrado? Não foi. Então o Julião tá simplesmente querendo pegar uma exceção e transformar como regra. Não se sustenta. Mas a cereja do bolo eu deixei aqui pro finalzinho, que é o seguinte. O próprio Julião falou que Sasuke conseguiu resistir ao Genjutsu mais poderoso da obra, que é o Tsukuyomi Infinito. Fato, canônico, isso aí tá no mangá. Só que o mesmo Sasuke, depois de não estar upado pelo chakra do Hagoromo, caiu para um Genjutsu visual. Ele caiu para um Genjutsu, um Dojutsu especial. Infelizmente, eu não vou lembrar o nome do Dojutsu de cabeça, que é um nome esquisito, mas vou botar assim aí na tela para vocês. E detalhe, ele caiu no Genjutsu que não era nem realmente a pessoa usando o Genjutsu diretamente nele. A pessoa tinha deixado uma armadilha de Genjutsu visual na cabeça do outro. Quando o Sasuke entrou na cabeça da pessoa, ele foi pego, no caso, pelo Genjutsu visual. O Sasuke, esse que tinha Sharingan, Mangekyou Sharingan e Rinnegan. Se o Sasuke tivesse essa resistência tão grande sem o chakra do Hagoromo, por que ele iria cair no Genjutsu de uma pessoa que nunca tinha aparecido na obra? Não faz sentido. Ele só conseguiu fazer aquilo naquele momento por causa do abençoado, do abonado, do sagrado chakra do Hagoromo. Depois disso ele não conseguiu. Então querer pegar exceção e transformar em regra não se sustenta, Julião. Não se sustenta. Porém eu falei que tinha guardado a cereja do bolo pro final, mas tem outra. Quando o Sasuke tenta sair desse Genjutsu, desse outro Dojutsu que eu esqueci o nome, ele apela pro Rinnegan? Não. Ele tenta usar o Sharingan. Só que mesmo tentando usar o Sharingan pra quebrar o Genjutsu, não dá certo. Ele tá sendo muito pressionado. O que ele faz? Ele upa o Sharingan base pro Mangekyou Sharingan. E aí quando ele usa o Mangekyou Sharingan, aí sim ele consegue sair. Então o Sasuke, depois da guerra, sem o chakra do Hagoromo, tentou sair de um Genjutsu, não conseguiu a princípio com o Sharingan base, apelou pro Mangekyou Sharingan. Se o Rinnegan fosse o brabo, ele já teria usado o Rinnegan desde o começo. Lá no final do desfecho disso tudo também, o Sasuke termina ganhando dessa menina aí, ele termina resistindo ao Genjutsu dela também, usando o quê? Sharingan. A própria garota fala, o quê? Sharingan? Não é Rinnegan. Se o Rinnegan fosse o brabo nos Genjutsus, tanto para lançar como para resistir, pela lógica que o Júlio tentou estabelecer, o Sasuke teria tanto usado o Rinnegan para tentar resistir ao Genjutsu, como também lá no final teria tentado usar o Rinnegan para finalizar a garota no Genjutsu. Porém, sem o chakra do Hagoromo, porém sem realmente estar abonado ali, não conseguiu.
Belezinha? Então, não se sustenta, Julião. Infelizmente, não se sustenta. Ah, e outro detalhe aqui também. Vai ter aquela galera que vai falar, pô, Geek, mas tá querendo falar isso aí? Isso aí é de Light Novel, a gente não pode considerar. Julião pegou várias coisas aqui da Light Novel do Itachi. Quer dizer que quando é pra considerar a favor da tese do Julião, pode pegar a Light Novel. Quando é pra refutar, e não pode pegar as outras Light Novel lá que refuta? Não pode? Pode, né? Bora seguir. Mais adiante, temos mais uma vez a prova de que o Rinnegan é a razão do bloqueio do Tsukuyomi infinito, com a confirmação de que apenas ele conseguia enxergar através com o Rinnegan. Bora ver aqui? Tem razão, no momento eu não sou de grande ajuda. Se é o único capaz de analisar a situação, Sasuke então deve liderar a equipe 7 no meu lugar. E o Kakashi falando, o Rinnegan é necessário para desfazer e... Bora ver aqui, ó. Naruto questiona aqui. Sasuke, como a gente faz pra acordar todo mundo desse Genjutsu? Ao Sasuke embaixo fala o quê? Provavelmente, teoria de novo, não é a confirmação realmente absoluta. Provavelmente, a hipótese, teoria, provavelmente essa ilusão com o Rinnegan só pode ser desfeita com o Rinnegan. E aqui a gente tem vários erros. Primeiro que o Genjutsu não foi usado com o Rinnegan, foi usado com o Hime Sharingan lá do Madara. Então o Sasuke já estava errado daí. Segundo, que lá na frente fica provado que a única forma de desfazer o Tsukuyomi infinito não é usando o Rinnegan. Pelo menos não só o Rinnegan. Precisa do Rinnegan, é verdade, mas também precisa do chakra das bijus que estava com o Naruto. Beleza? E isso não sou eu que tô falando, isso quem fala é o Hagoromo. Então, tudo que o Júlio mostrou aqui nesse finalzinho é só, no caso, teoria, hipótese e por aí vai. Na própria obra, tudo que é falado aqui, no caso, é refutado. Belezinha? É refutado. O Sasuke fala aqui, né, nesse balãozinho, que para desfazer o Tsukuyomi infinito só conseguiria desfazer usando o Rinnegan, mas no final a gente vê que para desfazer precisa do Rinnegan, beleza, realmente, mas também precisa lá do chakra das bijus. Então tá errado, tudo que falaram aqui realmente não se sustenta. Então realmente o Julião se esforçou bastante, juntou realmente muita informação aqui de databook, de mangá, de light novel, mas Julião, não deu, aqui não deu. Se tiver um Ais na manga, a hora de usar é agora. Quebrar o Tsukuyomi infinito, ou seja, Sasuke conseguiu proteger outras pessoas dentro do seu Susanoo, amplificado pelo Rinnegan, criando uma verdadeira zona livre de Genjutsu. Algumas pessoas preferem alegar que isso só foi possível porque o Sasuke estava bufado com o chakra do Hagoromo. Aí sim, ele vai falar, é isso aí que eu queria ver. Bora ver o argumento dele pra tentar falar que foi o Rinnegan que tancou e não tá bufado pelo chakra do Hagoromo. Mas não existe nenhum indício desse condicionamento no mangá. O mangá especifica que é um feito do Rinnegan, não do poder do Hagoromo. Julião, primeiro que, vou deixar claro, essa citação que fala aqui do olho esquerdo, só o Julião que me mostrou isso aqui até agora, tá? Na tradução da internet não tem, na versão portuguesa BR, na tradução inglesa não tem, no anime não fala isso daí, tá? No anime também não fala desse negócio de olho esquerdo não, só fala olho de forma geral, beleza? E também temos o fator que o Julião tá simplesmente ignorando que o Sasuke lá na frente passou sufoco pra um Genjutsu de uma garotinha que não tinha até então, não tinha nem aparecido na obra. Beleza que ela tem um dojutsu lá que eu infelizmente não lembro o nome, mas ele tá simplesmente ignorando isso daí. Ele se deu todo o trabalho de pegar a Light Novel do Itachi pra tentar fundamentar o argumento dele, mas o feito lá da garotinha metendo a piaba no Sasuke, dando uma surra nele em Genjutsu, ele tendo que apelar pro Mangekyou, e saiu o Julião não fala. E aí eu te pergunto, ó, bora falar que o Julião tá certo, bora aqui simplesmente falar que o Julião tá certo, a teoria dele realmente é verdadeira, que o motivo exclusivo do Sasuke conseguir resistir ao Genjutsu mais poderoso da obra, que é o Tsukuyomi infinito, foi somente isso daqui, ó, foi somente o Rinnegan. Então qual seria a lógica de aqui ele conseguir resistir ao Genjutsu mais poderoso de todos, e lá na frente ele não conseguir resistir ao Genjutsu visual de uma garota? Que beleza, era forte, mas obviamente não era o mais forte da obra, não era mais forte que o Tsukuyomi infinito, que o próprio Júlio fala mais forte. Não se sustenta, não faz o menor sentido. Como é que aqui o cara com Rinnegan, supostamente pelo Júlio, resiste ao Genjutsu mais poderoso na obra, e lá na frente passa sufoco por um dojutsu que eu nem sequer lembro o nome? Entendeu? Não faz sentido. Ah, Geek, mas o que tinha diferente aqui nessa cena onde o Sasuke resiste ao Tsukuyomi infinito, e lá na cena onde ele leva uma surra da garotinha em quesito Genjutsu? Chakra do Hagoromo. A única diferença da cena dessa aqui pra outra é que lá o Sasuke não tinha chakra do Hagoromo, aqui ele tinha. Se você juntar um mais um, você vai entender que o motivo aqui dele ter realmente tancado o negócio foi o chakra do Hagoromo. Porque aqui, com o chakra do Hagoromo, ele tancou o Genjutsu mais forte da obra oficial, canônico. Sim, o chakra do Hagoromo, ele pegou... ele passou sufoco pro Genjutsu ali de uma figurante. Beleza? Bem diferente de quando o Kakashi ergue o Susanoo perfeito. O mangá, nesse caso, faz questão de deixar claro que é graças ao upgrade dado pelo poder do Rikudo. O chakra Rikudo aumentou os poderes do Sasuke?
Sim, mas o mangá não condiciona o bloqueio. Deixa eu ver aqui. Ele falou o seguinte, né, na tradução. No original japonês, Sasuke fala: criado com meus olhos. Ah, tá. Deixando claro que o Susanoo contém o poder do... Não. Julião, você tá de brincadeira. Aqui é bom que ele botou essa scan? Calma, deixa eu ver assim como... O negócio que essa barra aqui tá atrapalhando. Mas aqui também já refuta. Ele mesmo já se refutou aqui, ó. Aqui é a versão japonesa que ele botou a tradução lá, que era falando dos olhos. Foi o que eu falei. A única tradução que até agora eu tinha visto falar especificamente do olho esquerdo era aquela BR que ele botou. Nunca tinha visto. Aí agora ele veio aqui e botou realmente a tradução literal da fala inglesa, que diz o seguinte: se não fosse pelo Susanoo criado com meus olhos, plural, né? Plural, você também seria preso no genjutsu dele. Então ele tá falando do dojutsu dele de forma geral. Não especifica Rinnegan. Aqui acabou. Aqui realmente, Julião, você tentou, você se esforçou, foi um vídeo legal, mas aqui você mesmo se refutou, cara. Aqui você só confirmou que eu já tinha realmente falado. Ó, se não fosse pelo Susanoo criado com meus olhos, você também seria preso no genjutsu dele. Aqui já se refutou em vários vídeos. Por quê? Porque o Julião primeiro falou que não resistiu ao genjutsu por causa do Susanoo. Já começa daí. E aí depois ele também ainda meteu a história que foi só por causa do Rinnegan, que era o olho esquerdo naquela citação. Porém, agora aqui na outra citação que ele coloca, que é a japonesa e tal, fala o que eu já tinha falado desde antes, que é: se não fosse pelo Susanoo criado com meus olhos, plural, não especifica que é o olho esquerdo, não especifica que é o Rinnegan, vocês também seriam presos no genjutsu dele. Então, se tinha alguma dúvida, você que estava acreditando na teoria, aqui o Julião já simplesmente se refutou. Entendeu? Porque aqui já prova que o Susanoo ajudou a tancar o genjutsu e também fala que foi os olhos, não foi o Rinnegan especificamente, o dojutsu, de forma geral. Belezinha? Então aqui já poderia encerrar, mas bora ver o que o Julião vai continuar. Do Tsukuyomi infinito a isso, e sim ao Rinnegan em si. O que não significa que o Rinnegan sem o poder do Rikudo não pudesse fazer. Então, como que o Rinnegan sem o poder do Rikudo não poderia fazer isso aí, Julião? Sendo que lá na frente o Sasuke tava pegando o taca do genjutsu de uma criança figurante. O que muda? Aqui ele tinha poder do Rikudo. Lá na frente ele não tinha. E já falei, se vocês me chorar nos meus comentários falando, não, mas é 9, não pode considerar. Quando o Julião tá usando uma Light 9 de Itachi, você não fala nada, né, brother? Você não fala nada. Então, Julião, você tentou. Eu vi que você tentou, você se esforçou, mas não foi dessa vez, cara. Então, se o Rinnegan pode anular o Tsukuyomi infinito, qualquer outro genjutsu do Sharingan se torna, na melhor das hipóteses, inútil contra ele. Não. O que é totalmente coerente com tudo que já mostrei até aqui. Mas e na Light 9 do Sasuke, Júlio? O Sasuke com Rinnegan ele vai falar, agora sim. caiu no genjutsu do Ketsuryugan. Na verdade, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu ali foi uma conexão mental criada através do Sharingan. O que está escrito é: Sasuke usa seu Sharingan para examinar suas memórias. Antes que ele pudesse ver o rosto, Sasuke cai em uma armadilha de genjutsu. Julião, agora aí tu jogou baixo, Julião. Tá querendo me dizer que a armadilha de genjutsu, que é um negócio que fica ali na mente da pessoa, é mais fraca do que o genjutsu sendo aplicado diretamente? É sério isso? É sério que você vai ter a coragem de me falar que um negócio ali que fica... Pô, é engraçado. Porque ele tá querendo pegar a citação e distorcer. O cara realmente... Não foi nem o genjutsu sendo aplicado diretamente. Foi um negócio ali de tabela, né? Foi um negócio ali de tabela. Ele só deixou ali na mente do cara, quando o Sasuke foi curiar, foi pego, tá? Aí ele tá querendo dizer que isso daí, no caso, vai ser mais fraco do que o negócio mano a mano? Não vai. Mas bora ver aqui. Tirando a parte que ele não grifou, né? Com Nawaki incapaz de se mover, Sasuke usa seu Sharingan para examinar suas memórias. Sua infância solitária, seus maus tratos por seu antigo mestre, suas constantes vitórias no Coliseu, sua primeira derrota para um oponente que, apesar da vitória, ofereceu sua mão amiga. Antes que Sasuke pudesse ver o rosto do vencedor, ele foi pego em uma armadilha de genjutsu. Sasuke escapa do genjutsu e encontra Shino levantando Nawaki em suas costas. Ele amaldiçoa o Sharingan do Uchiha, notando que foi o Uchiha que arruinou o clã, e começa a prendê-lo em outro genjutsu. Enquanto o Sasuke tenta lutar contra o genjutsu, Shino corrige um de seus pontos anteriores. Nawaki não estava por trás dos ataques, estava, não sei, liberdade, que não dá de ler, né? Sasuke escapa do genjutsu e encontra Shino levantando Nawaki. Ou seja, Sasuke usa o Sharingan para entrar na mente do alvo. E estando na mente, ele cai em uma armadilha de genjutsu. Isso é algo totalmente comum. Quando o Inoichi está vasculhando a mente do Genin de Amegakuri, alertam a ele para tomar cuidado com armadilhas de genjutsu.
pois ele ficaria vulnerável por estar dentro da mente. Mas no caso do Sasuke... Cara, aqui o Julião já se refutou de novo. Cara, tentar ir contra a obra é paia por isso. É paia por isso. Porque se dá murro em ponta de faca. Entendeu? Olha aqui, o que tá acontecendo? Isso daqui realmente acontece. O Inuit entra na mente do cara. E lá, não sei se ele botar aqui, mas lá ele fala que tem várias armadilhas que estavam na cabeça do cara. Só que ele caiu em alguma armadilha? Lembrando, as armadilhas tinham sido teoricamente colocadas pelo Pen. O Rinnegan, teoricamente, teria colocado essas armadilhas de Genjutsu lá. Mas o cara aqui caiu em alguma? Não, não caiu. Não caiu nenhuma. Agora o Sasuke caiu na armadilha de Genjutsu lá daquele Dojutsu lá que eu não sei o nome. Oxe, o Sasuke não era o brabo com Genjutsu? O Sasuke não era o brabo com o Rinnegan dele? Como é que o figurante aqui consegue, teoricamente, lidar de boa? Ele não caiu em nenhuma armadilha lá, teoricamente, também do Rinnegan. Porque não vou ser... Eu não vou tentar distorcer as coisas aqui não, tá? No mangá, realmente, tem essa armadilha de Genjutsu aí. Fica ali subentendido entre as entrelinhas que poderia ser do Rinnegan, mas não é confirmado realmente se essa armadilha aqui, não sei se ele ia botar aí, mas eu vou botar aí na tela pra vocês, não fica confirmado se aí realmente é do Rinnegan. Mas, obviamente, o Pen botou essa armadilha alimentar ou pediu pra alguém colocar. A gente sabe que, obviamente, quem mandou foi o Pen, no mínimo isso daí, beleza? Mas o ponto é, o cara do Cleomanaco conseguiu entrar de boa ali, não foi pego, e o Sasuke foi pego, e pegou pressão e teve que usar Sharingan. Já refuta a teoria do Julião, cara. Simplesmente já refuta a teoria do Julião. Diferente do que o anime ilustrou, Sasuke não teve nenhuma dificuldade para quebrar. É extremamente rápido, como você pode ver aí na tela. Tino dá Detalhe, não sei se o Julião vai falar aqui, mas isso acontece mais de uma vez, tá? Isso não acontece uma vez, não. Se eu não me engano, são 2 vezes que o Sasuke leva sacode desse Genjutsu aí. Só na terceira é que ele vem realmente conseguir sair. destaque ao amaldiçoa ao Sharingan do Uchiha. Então, a armadilha funcionou porque ele usou o Sharingan para se conectar à mente de Noaki. A armadilha se ativa diretamente em sua mente, não precisando passar pelos olhos do Sasuke. É como se ele tivesse dado direto acesso com a conexão mental que ele criou com o Sharingan. Isso é exatamente o que acontece na luta entre Obito e Kakashi. Obito cria a conexão mental entre ele e Kakashi usando seu Sharingan. Tudo que Kakashi faz é sobrepor. Basicamente... Cara, Julião agora aqui tentou distorcer um monte. Porque o que o Obito faz é lançar Genjutsu no Kakashi pra mostrar as paradas. Tanto que depois que o Kakashi bate lá nos Genjutsu, ele fala, chega de Genjutsu, Obito. Ele não fala chega de conexão, ele não fala sai da minha mente, ele fala chega de Genjutsu. Ali é a mesma coisa. Foi um Genjutsu feito pra armadilha na mente do carinha lá, que esqueci o nome, da Nobel. Foi um Genjutsu de armadilha. Mas é Genjutsu do mesmo jeito, amigão. E o Júlio, ele não tá se atendo aos fatos que é aqui. Se realmente o Rinnegan que é o brabo, por que o Sasuke, primeiro, usou o Sharingan pra entrar na mente, e segundo, por que ele também usou o Sharingan pra sair? Se o Rinnegan que é o brabo, por que ele não usa o Rinnegan pra fazer essas coisas aí? Sendo que, teoricamente, o Júlio quer falar que o Rinnegan consegue fazer tudo isso aí que o Sharingan faz, no quesito de liberação, entrar em mente, ler mente, acabar com o Genjutsu, tudo isso o Rinnegan consegue fazer. Se ele é o brabo, por que ele usa o Sharingan? Não se sustenta, Julião. E aqui agora tentou distorcer falando que foi conexão. Foi Genjutsu, cara. Foi Genjutsu claro e puro. O Obito, o próprio Kakashi fala, Obito, chega de Genjutsu. Eles ficam lutando dentro de suas mentes, na conexão mental que o próprio Obito criou usando seu Sharingan. Isso significa que em momento algum... Julião, aí calma. Eu sei que tu tá querendo provar teu ponto, mas se tu continuar com essas ideias, vai parecer meio leigo. Porque tu tá querendo falar que essa conexão mental não é Genjutsu, cara. É Genjutsu. É a mesma coisa que o Itachi fez com o Sasuke. É aquela luta lá do princípio que acontece, o Sasuke tá parado de um lado e o Itachi tá parado sentado do outro lado. Os dois estão tendo a luta mental por Genjutsu. Aí tá querendo falar que essa conexão mental, que agora tu apelidou de conexão mental, não é Genjutsu? Pô, Julião. Para, né? Para, cara. Porque Tsuryugan enfrentou olho a olho os doujutsus de Sasuke. O que aconteceu foi uma ligação mental direta. Ligação mental é foda. O cara tá falando agora que Genjutsu é ligação mental. Julião, me ajuda a te ajudar, pô. Me ajuda a te ajudar. Eu vim aqui com a mente aberta, entendeu? Achei. Ali, deixa eu ver, 80% do vídeo tentou fazer uma base legal, mas aqui no final não tá dando. Tá querendo falar que Genjutsu agora é conexão mental. Não é mais Genjutsu, é conexão mental. Então, o Itachi versus Sasuke lá no começo da luta não teve Genjutsu. Foi conexão mental, porque os dois estavam paradinhos ali enquanto a trocação tava rolando solto na cabeça dos dois.
né? Não foi genjutsu ali, foi conexão mental. Pô, Julião, me ajuda, pô. E tu tá realmente querendo me dizer que o Sasuke ser pego no armadilha de genjutsu é mais vantajoso do que se ele fosse pego diretamente olho no olho? É claro que não, cara. É claro que não. Porque ali foi só um negócio que o cara deixou. Se for olho no olho, aí sim dá de falar, né? Pô, ali é poder contra poder, um usa de um lado, o outro usa do outro, aí beleza. Que nem, por exemplo, o Sasuke e Itachi. O Itachi surpreendia o Sasuke de um jeito lá, mostrando o dedinho pro lado, aí o Sasuke ia lá e surpreendia ele, né? Aparecendo atrás e perfurando ele. Por quê? Porque ali era olho no olho. Aqui não. Aqui o Sasuke tem a vantagem que o cara só deixou, digamos, uma programação. Entrou na mente, o Genjutsu vai fazer tal coisa. Mas a pessoa realmente que preparou o Genjutsu não vai estar lá pra estar alterando. Beleza? Não tem isso daí. Já se fosse olho no olho, aí sim ia ser mais difícil. Que mais uma vez entra o exemplo do Sasuke e o Itachi, porque a pessoa vai se adaptando conforme o que você vai fazendo. Então, se o Sasuke pegou piaba aqui da primeira vez, só por armadilha, se fosse olho no olho, ia pegar pior, tá? Ia pegar pior. O que acontece é que ele, quando ele realmente vai lutar olho no olho com o cara, ele já tinha perdido acho que umas 2 vezes. Aí ele, né, depois de perder umas 2 vezes, ele entendeu como é que funcionava o negócio, e aí a terceira ele consegue se sobressair. Que o Sharingan criou, basicamente um atalho direto à sua própria mente. Até porque, quando o confronto aconteceu, o Sharingan prevaleceu por ser superior. Não necessariamente por ser superior, mas porque o Sasuke já tinha entendido o jogo. Depois de pegar 2 piabas pra garotinha. 2 ou foi 3? Eu não sei se foi 3, mas 2 eu tenho certeza que acontece lá. E aí na terceira, obviamente, ele entendeu como é que funcionava o Genjutsu. E aí quando vai ser frente, ele consegue realmente resistir. Porque lembra do que eu falei lá atrás? Lembra do que eu falei lá nos primórdios do vídeo? Que não é realmente o dojutsu em si que vai, digamos, prevalecer, que vai realmente definir quem é que vence? O que vai definir é a habilidade. O Sasuke pegou piaba 2 vezes da garotinha, ele saiu na desvantagem 2 vezes, mas ele entendeu como é que funcionava. Se aperfeiçoou, e aí no terceiro combate, que foi direto olho no olho, aí ele conseguiu se sobressair. Por ter um genjutsu necessariamente mais poderoso? Não especificamente, mas porque ele se tornou, digamos ali, nesse momento aqui, um usuário da habilidade melhor. Tá? Ele conseguiu usar a ferramenta dele melhor do que a garotinha. É basicamente isso daí. Então, meus amigos, existe uma hierarquia de dojutsus muito clara. Se o Tsukuyomi Infinito, que é o genjutsu visual mais poderoso de todos, foi bloqueado pelo Rinnegan, imagine genjutsus inferiores como Koto Matsukami e Tsukuyomi. Então, meus amigos, mangá, databook e light novel confirmam que Mangá, databook, light novel, e eu refutei todas usando o próprio vídeo do Julião. O jutsu superior tem total vantagem para bloquear um genjutsu lançado por um dojutsu inferior. Isso aí. Cara, bora esclarecer aqui uma coisinha. Essa parte aqui de realmente um genjutsu superior ter vantagem sobre um genjutsu inferior é verdade. Mas não crava que você vai sempre ganhar, não funciona assim. O mangá deixa claro. Se o cara que tá usando o dojutsu inferior for mais habilidoso, ele vai ganhar. Dojutsu são ferramentas. Ele pode ter o dojutsu se pode ter um potencial maior que o outro, mas se o outro cara for mais habilidoso usando a ferramenta dele que é inferior, ele vai ganhar. O Zetsu fala isso daí. Deixa claro. O mesmo Zetsu que o Julião tentou falar que é o cara que sabe de tudo, né? Que viu tudo. Ele mesmo falou isso daí, tá? Então, Julião, se esforçou, mas não foi dessa vez, cara. É fato. Se você curtiu esse vídeo, deixa... Cara, por incrível que pareça, eu gostei do vídeo, tá? Eu discordei da maior parte aqui, dei meus argumentos e tal. Mas enfim, já tinha uma opinião formada sobre. Eu realmente comecei o vídeo aqui com a mente aberta pra tentar entender a lógica do Júlio. Demorou um pouquinho pra entender a linha de raciocínio dele aqui, mas ele demorou acho que metade ali do vídeo pra, digamos, formar a linha do tempo, pra tentar provar que o Rinnegan é superior, né? Pra tentar provar essa hierarquia de dojutsu. Mas ele deixou várias coisas de fora aí que nem eu falei no decorrer do vídeo, tá? Então se você entendeu tudo que aconteceu aqui no vídeo, você tá ligado. Não existe esse negócio de imunidade a genjutsus. Todo mundo cai em genjutsu, amigão. Todo mundo, tá? Mas esse foi o vídeo de hoje, dando a minha opinião. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!